Eu vou voltar a falar aqui em Brasília sobre o julgamento dos embargos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus da trama golpista. Ele começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A gente abriu a nossa edição falando do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos de todos os réus. E aí depois, durante a nossa programação, esse voto foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Ele incluiu Bolsonaro também na rejeição a esses recursos. A nossa grande repórter, a Duda Cambraia, acompanha as atualizações e traz pra gente. Duda, 2 votos. Conta pra gente quem falta votar e qual é o tempo, até quando os ministros podem colocar suas decisões no plenário virtual da primeira turma. Uribe, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham Bastidores CNN. Antes de responder a sua pergunta, Uribe, uma atualização de última hora, o ministro Flávio Dino acompanhou Moraes em todos os votos de todos os réus do Núcleo 1 da trama golpista. Atualização agora no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o placar está para 2-0 para todos os réus do Núcleo 1 da trama golpista. Quem falta votar ainda na primeira turma do Supremo Tribunal Federal é a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. Eles têm até a próxima sexta para depositar o voto deles no plenário virtual. A gente lembra que o ministro Luiz Fux pediu para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, portanto ele não vai votar esses recursos. Então, a primeira turma é composta neste momento por 4 magistrados. Para formar a maioria, o Uribe precisa então que esse placar fique de 3-0. Como apurou a CNN, a tendência é que forme maioria, talvez até uma maioria unânime aí, faltando apenas um voto para rejeitar os recursos das defesas desses 7 réus do Núcleo 1 da trama golpista. Por que 7 réus, né, Uribe? A gente lembra que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi o único que não entrou com recursos no STF. Então, o caso dele já considera em trâmite, em julgado, e por isso ele, inclusive, já começou a cumprir a pena dele de 2 anos em regime aberto. Com a votação desses recursos, se de fato eles forem recusados, rejeitados, Uribe, as defesas dos réus ainda têm 5 dias para entrar com novos embargos. E aí, então, só depois do julgamento desses segundos recursos é que, de fato, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão bater o martelo em relação a pena desses réus. A defesa dos réus apresentou esses embargos de declaração no dia 27 de outubro. Esse tipo de recurso, Uribe, ele é utilizado para contestar possíveis omissões ou contradições dos votos dos ministros. No documento, os advogados alegaram injustiças, erros e equívocos no julgamento. Por outro lado, Moraes, hoje de manhã, ao apresentar o voto dele rejeitando todos os recursos das defesas, ele alegou que as defesas reproduziram apenas inconformismo, pelas palavras do ministro, com o desfecho do julgamento, sem apresentar de fato situações de omissões e contradições. Para o ministro, então, Alexandre de Moraes, todos os argumentos dos advogados já haviam sido discutidos pela primeira turma. Uribe, a gente fica aguardando, então, os votos da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin, que podem ser depositados no plenário virtual até a próxima sexta-feira. Volto com você no estúdio. Próximo voto, então, maioria, já que Luiz Fux deixou a primeira turma, e aí teremos breaking news aqui na CNN Brasil. Obrigado, Duda.